Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral e essa daqui é a análise pocket de Fluminense, de Chapecoense 1, Fluminense 1, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Antes de mais nada, deixa o seu like aqui embaixo. Tô aqui, a última análise pocket desse primeiro semestre de 2019. Foi um semestre muito bom aqui pro canal. O canal continua tendo programação normal, vídeos de giro de notícia, tem vídeos de listas, enfim, continua tendo tudo normal, as mesmas análises. Tem um monte de análises que eu vou fazer agora nesse período sobre esse primeiro semestre do Fluminense. Então se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e continua apoiando aí o canal Raiz Tricolor. Falando sobre o jogo de hoje, né? Perdão, mas um jogo complicado, né? Assim, o resultado de 1 a 1, eu até tô aqui com uma colinha aqui embaixo, em que às vezes eu vou dar umas olhadas para ali, né? Mas enfim, esse empate, ele seria, né, já colocando a questão do empate, ele seria um resultado ok, eu até tuitei isso, seria um resultado ok em qualquer jogo da temporada, num momento normal ele seria um resultado ok. Hoje não. Porque o Fluminense precisava de um resultado. Agora, as sequências de boas atuações, o Fluminense hoje não jogou bem, já destaco isso antes, a sequência de boas atuações, a sequência de e tal, empatou com o Cruzeiro. Agora o que vai pesar são 6 jogos sem ganhar. Ninguém lembra que nesses 6 jogos tem um empate com o Cruzeiro no Mineirão que poderia ter dado a classificação, né? Seria também, se a gente tivesse classificado contra o Cruzeiro nos pênaltis, também seriam 6 jogos sem ganhar. E uma derrota também que valeu a classificação, né? Que foi contra o Atlético Nacional. E boas atuações aí, só que nessas 6 atuações a gente tem que destacar 3 que não foram boas. Eu diria que contra o Bahia mais ou menos, contra o Atlético Paranaense não, e hoje também, mais uma vez, o Fluminense não jogou bem. Mas também não dá pra gente crucificar no caso de hoje, porque são 10 desfalques. Um time que tinha meio time titular de fora da partida de hoje. Então, também não dá pra gente crucificar tanto. Porém, já entrando no primeiro tempo, Fernando Diniz me começa o jogo na zaga com o Yuri. Eu quando olhei, eu nem preocupei com a escalação hoje, porque eu tava tão certo de que ia ser Frazan e Nino e Marcos Paulo no lugar de Luciano, Marcos Paulo, Brenner e João Pedro, que eu nem me preocupei com a escalação. Quando eu fui assistir o jogo, faltando acho que 6, 7 minutos, eu... Yuri? E aí eu botei lá no Sport TV, fiz até questão de ligar antes pra poder ver, porque sempre tem uma entrevistinha ali de 10 segundos com o técnico, e a pergunta que o repórter fez, acho que é Klaus alguma coisa, ele fez a pergunta pra mim que foi matadora. Ele falou, ó, Marcos Paulo era meio óbvio no lugar de Luciano, beleza. Mas e a entrada de Yuri? E Fernando Diniz falou que ele gostou muito de Yuri e de Frazan no jogo contra o Flamengo, discordo completamente. E falou que a saída de bola de Yuri era melhor do que a de Frazan, por isso esse foi o desempate para ele. E eu tuitei isso antes do jogo falando que eu concordava com isso. E tava errado também. Fernando Diniz apostou numa saída de bola, o que eu discordo é que Yuri não fez boa partida contra o Flamengo, isso pra mim já tava claro, e eu escalaria Frazan, mas a saída de bola de Yuri era melhor do que a do Frazan. E, bem, ficou claro de que não era a melhor opção, e pelo ponto que eu falei que eu discordava dele, que ele é zagueiro. Ele tem que ter, antes de mais nada, a função de zagueiro. E na função de zagueiro, com 2 minutos, sai o gol da Chapecoense, uma falta batida rápida lá na ponta, cruzamento na área, e Yuri tá distante do jogador, tanto que o centroavante da Chapecoense ele tá mais perto de Caio Henrique do que de Yuri. E isso não foi um erro de Caio Henrique, foi um erro de Yuri. Não foi ele ficou olhando, cabeçada. Pra mim, uma bola defensável. Não vou dizer que foi uma falha de Agenor, assim como eu também não crucifiquei várias falhas de Rodolfo. Mas dava. Ele fica no meio do caminho, ele nem sai, tanto que é uma cabeçada de longe e pro alto. Agenor nem sai na bola e nem fica na trave, porque se ele fica na trave, pum, pegava. Ele sai, fica no meio do caminho, e aí no meio do caminho o goleiro erra 2 vezes, né? Esse é um ditado que quem é goleiro normalmente conhece. O time fica sem inspiração, tenta ali algumas jogadas, Diniz fica gritando o tempo todo que o time do Fluminense de muleta do lado esquerdo, só atuando pelo lado esquerdo, onde estava Marcos Paulo, onde estava Caio Henrique, e do lado direito, quando o Diniz grita, roda, 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 pra jogar do lado direito, Julião e Brenner não mandam bem. Julião muito mal no jogo de hoje, por sinal, tanto na frente quanto na marcação também. Ele atacou a lá Julião e defendeu a lá Gilberto, praticamente posso dizer assim.
muito mal, e aí o Fluminense, enfim, a única chance criada pelo Fluminense de fato mesmo no primeiro tempo, um chute de longe de Brenner e um chute de Danielzinho também, que Diniz grita, chuta mais, e a galera não cumpriu o aviso. Vem o segundo tempo e Fernando Diniz, ele já, antes do intervalo, ele já meio que, Mascarenhas vai entrar, todo mundo já sabia, a galera pensando, o que ele vai fazer? Será que ele vai tirar um dos atacantes, joga Yuri pra cabeça de área? Enfim, ninguém sabia o que ele ia fazer porque não tinha lógica, porque ou então ele ia tirar o Alan, ia botar o Caio Henrique no meio. Não dava pra ter noção do que ele ia fazer. No final das contas, ele tirou Igor Julião e botou Mascarenhas de lateral direito. Mais uma das invenções de Fernando Diniz que a gente não pode reclamar muito. Quem olha de fora fala, o professor Pardal, etc, mas a gente sabe que essas invenções até agora elas deram mais certo do que errado. E outra, ele não fixou a cabeça nas invenções, né? Vamos ver, Yuri, por exemplo, é a terceira vez que ele coloca Yuri de zagueiro. Uma hora, assim, eu não dou mais do que 5 jogos para ele perceber que isso não dá certo. Assim como ele percebeu a questão de Dodge, assim como ele percebeu Ezequiel, assim como ele percebeu... sei lá, teve vários outros jogadores que agora não vou ficar recordando de todos eles. Talvez o único que tenha sido queimado rápido demais tenha sido o Matheus Gonçalves, na minha opinião. Mas enfim, voltando pro jogo, Mascarenhas entra pela lateral direita, não entra tão bem. O time, assim, por mais que ele não tenha entrado tão bem, o Fluminense volta muito mais à frente, a Chapecoense voltou muito mais atrás, o Fluminense joga melhor e tem uma chance. A primeira chance foi uma que o João Pedro entra cara a cara, Ganso abusando, no bom sentido, dos grandes passes, Danielzinho, diferente do que eu imaginava lá no pré-jogo. Ganso teve uma liberdade para poder dar vários passes, um deles, João Pedro entra, o goleiro sai nele, ele rola, Brenner bate para fora, perde um gol meio que sem goleiro, mas com vários zagueiros na frente, e depois vem o lance do pênalti. Só que assim, eu vou falar, teve o pênalti, mas como a jogada continuou, vem um outro lance ridículo de Yuri. Ele já tinha falhado na saída de bola, a bola no meio de campo, ele olhando pro zagueiro, ele tava olhando pro atacante da Chapecoense, ele tenta recuar de cabeça, a Genoa ele sai, enfim, uma confusão danada. No final das contas, vira pênalti pro Fluminense mesmo, ele olha, o jogador da Chapecoense veio com o braço aberto, pênalti que Ganso bate e empata o jogo pro Fluminense. O Fluminense que estava melhor naquele momento da partida. Era hora do Fluminense massacrar, partir pra cima, mas não consegue. A bola queima no pé de Marcos Paulo, queima no pé de Brenner, os dois não conseguem jogar, Marcos Paulo muito abaixo do que ele normalmente costuma fazer entrando no segundo tempo. Tudo bem que ele ficou muito preso no canto, faltou pouca leveza dele, às vezes ele aparecia muito mais como centroavante, teve 2 bolas que ele subiu para cabecear e com o João Pedro aberto, parece que o time estava meio desorganizado, totalmente desorganizado ali. Era hora de pressionar, só que o Fluminense volta a ser improdutivo, e aí daí pra frente pressão da Chapecoense com chances do Fluminense no contra-ataque, e a gente vai lembrar aqui dos jogos em que o Fluminense fazia isso com o senhor Abel Braga. E aí pra galera que pede a volta do futebol feio, o Fluminense tenta sair, não rola, Yuri falha, enfim, Yuri até no finalzinho ele salva uma bola, achei Nino também bem abaixo, perdendo bolas bobas, enfim, tomara que o futebol dele não caia sem Matheus Ferraz do lado. Diniz, pra tentar suprir isso e tal, coloca Evandro no lugar ele coloca o Evandro no lugar do Brenner, que já tinha caído bastante. E aí, pela acho que terceira vez que o Evandro entrou, não sei se foi a terceira ou quarta vez agora de cabeça, e como em todas elas, ele entrou mal. Não jogou bem, entrou mal na partida, não produziu nada, matou 2 contra-ataques, João Pedro tenta ali algumas jogadas, individual demais, tem uma tabela dentro da área, Marcos Paulo dá nele, ele domina, ao invés dele tentar dar no Marcos Paulo, que seria a jogada mais óbvia, né, era a jogada normal a se fazer, ele tenta surpreender ajeitando para bater pro gol, o zagueiro consegue travar, e do outro lado, bola aérea, porque tem um negócio, o time do Fluminense virou um time baixo. A gente tem um zagueiro, que era Yuri, baixo, né, porque ele não é zagueiro, os laterais são jogadores baixos, o nosso goleiro não é altão, mas aí não faria tanta diferença, Alan, que era o primeiro volante, baixo, então assim, os jogadores mais altos da nossa equipe eram João Pedro, Ganso e Nino, e Ganso não é uma sumidade na cabeçada. A Chapecoense pressiona muito, ganhou bastante na bola aérea e no final das contas
Alan é expulso, né? Tem o lance da expulsão de Alan, que tá desde o primeiro... No primeiro tempo ele já era pra ter tomado uns 2 amarelos ali no primeiro tempo. O Alan hoje, ele largou o futebol pra poder cair na pilha ou ele criar a pilha. Uma partida pra se esquecer total de Alan. E no final das contas, a Diniz olha pro resultado, né? O Ricardo Marques Ribeiro, que eu avisei no pré-jogo que ele era um pavão total, que ele ia aparecer e tal, e que ele ia, de todas as formas ele ia aparecer. Ele faz isso, aparece, Margarido purinho, um árbitro fraquíssimo, muito ruim. Um empate, Fernando Diniz olhou, acréscimo 7 minutos, estou com 1 a menos, jogando fora de casa. Nesse momento, 1 a 1 é um bom resultado, teve essa frieza para pensar nisso. Fluminense sai de Chapecó com um empate. E pensando com a cabeça de Diniz naquele momento, eu concordo totalmente. Porque assim, eu crucifiquei Diniz lá no início, falei que ele entrou errado, ele escalou mal, e essa escalada errada dele prejudicou o primeiro tempo do Fluminense, porque a gente já rolou a bola perdendo por 1 a 0. Porém, pensando com a cabeça de Diniz, né? Ele olha, no segundo tempo ele olha, vou mudar. Vou botar Mascarenhas, que é um jogador que a torcida pede bastante, então vou botar ele fora de posição. Mas ele é bom jogador pela lateral. O Mascarenhas errou quase tudo que ele tentou. As melhores coisas que ele acertou foram cruzamentos com a perna direita. Mas jogou mal, marcou mal também. Aí ele olha e pensa assim, quem que eu tenho pra colocar? Eu tenho Evandro pra colocar. Então, também dá pra passando já pra questão do que pensar agora, é contratações. A gente precisa. Por mais que o Diniz seja um técnico que ele não fica falando que ele precisa de contratações, que ele precisa de jogadores, etc., a gente precisa de novas opções, ou então precisa recuperar todo mundo, porque do início do ano para agora a gente já perdeu Ibanes, que seria titular absoluto, a gente já perdeu o Everaldo também, que era titular do time, a gente tá muito próximo de perder Luciano, que é titular do time, e quem sabe até perder um Johnny Gonzalez, perder alguém assim, ou seja, fora todas as lesões também que teve. A gente já perdeu Pedro convocado, então o time do Fluminense hoje é um time totalmente remendado. Ele precisa virar um paninho liso pra gente poder ter fôlego pra voltar a jogar. Vale lembrar que o Fluminense não tem dinheiro pra contratar, então vão ter que rebolar aí pra poder trazer opções pra zaga, trazer opções pro ataque. Eu acho que já trouxeram e trouxeram mal. Por exemplo, Guilherme, a contratação horrível, enfim, precisa ser repensado. Em algumas delas, Diniz tem culpa também. Então, assim, dá pra crucificar o trabalho dele no primeiro semestre? Pra mim, não. Pra mim, o trabalho dele no primeiro semestre foi bom. Poderia ter sido melhor, se não fosse por alguns erros dele e, é claro, também pelas lesões, pelos problemas do próprio elenco. Mas poderia ter sido muito pior, e eu te garanto que qualquer outro treinador aí normal do mercado brasileiro seria pior. Para finalizar, né, falando da tabela, o Fluminense se manteve fora da zona de rebaixamento. Isso não muda muita coisa, mas pelo menos dá 5% a mais de tranquilidade para o Fluminense para trabalhar aí durante a Copa América. Tem férias agora, os jogadores têm 10 dias de férias que eles não tiraram lá no início do ano. Aí tem gente falando, vai dar folga com o time. Meu amigo, não, é férias. Os caras trabalham, eles tem férias, tem por direito. A gente nem paga salário, quanto mais não vai dar as férias também pros caras. E quando voltar, o Fluminense pelo Brasileirão tem 4 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Ceará no Maracanã, Vasco provavelmente São Januário, São Paulo no Maracanã e Inter no Maracanã. Nessa sequência aí, a gente tem que no mínimo conseguir os mesmos 8 pontos que a gente conseguiu até agora para poder respirar, e dentro desses 4 jogos aí estão os 2 jogos contra o Peñarol. Então pelo menos conseguir uns 7, 8 pontos nessa sequência, uns 8 pontos nessa sequência, e lá contra o Peñarol sair classificado também. Beleza? Não se esquece de vir aqui embaixo, se inscrever no canal, dar o like aqui, a análise ficou um pouquinho maior, porque eu fiz uma análise aí também já desse período que vai vir na Copa América, beleza? Saudações tricolores, até a próxima e nos vemos aí. Valeu! Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses 2 vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.